Olá, meu nome é Gustavo Abreu e hoje eu vou fazer uma apresentação sobre o idealismo. O que é o idealismo? O idealismo é uma corrente filosófica que defende que a existência das coisas no mundo só depende do pensamento presente no nosso espírito humano. Para todos aqueles que são filosóficos idealistas, a realidade é conhecida por conta dessas ideias. Ou seja, todo o contato do ser humano com o mundo, ele é medido pelas ideias, já os objetos possuem algo que vai bem além da forma como eles são observados. O idealismo não é uma simples teoria, mas sim um conjunto de grandes teorias filosóficas, metafísicas, complexas e parte do princípio de que há existência metafísica de uma realidade complexa ideal. Características do idealismo. Para que nós possamos compreender as características do idealismo, é necessário compreender que existem posicionamentos diferentes entre pensadores da época que assim eram considerados idealistas. Platão afirmou a existência de dois tipos de realidade distintas: a realidade material ou sensorial. A realidade ideal, a realidade ideal seria um complemento contendo todo tipo de ideia, conceitos, formas perfeitas e imutáveis. A realidade material seria apenas a cópia perfeita do complemento de realidade ideal. Para entender melhor o idealismo, ele foi dividido em três sentidos: ontológico. A natureza da realidade é espiritual e a matéria é apenas uma ilusão incompleta de algo maior. Sendo assim, a matriz perfeita é constituída por ideias. A filosofia de Platão se insere nessa vertente. Gnoseológico. Cada ser humano defende a realidade de uma forma, uma vez que as pessoas são diferentes uma das outras. Por isso, o mundo material depende das ideias subjetivas de cada um para ser interpretado e conhecido. A filosofia de Immanuel Kant segue esse pensamento. Prático. Ideias de conduta se tornam uma espécie de guia para o ser humano agir no mundo. Portanto, o idealismo propõe um sentido de ação à ética kantiana. É um exemplo desse pensamento na vida prática. Vertentes do idealismo. Temos o idealismo alemão, idealismo platônico e o idealismo hegeliano. O idealismo alemão é um conjunto de teorias idealistas que surgem dentro de um contexto bem específico de produção de filósofos alemães, sendo que, quando se iniciou pelo pensador do século XVIII, Manuel Kant, o idealismo alemão é conhecido como pós-kantismo. O idealismo alemão é uma tentativa de responder a uma pergunta de caráter metafísico: como a realidade pode ser conhecida? A realidade das coisas só pode ser entendida a partir da consciência que o ser humano tem sobre esta realidade. Neste sentido, o idealismo alemão se opõe à tradição realista que consiste em identificar a realidade das coisas com o pensamento. Principais filósofos do idealismo alemão. Eles são Immanuel Kant, Johann Fichte, Friedrich Schelling e Georg Hegel. E Immanuel Kant, que deu início à discussão acerca do que seria a resolução para que nele, a saber que ficou conhecido como idealismo transcendental de Kant. Kant foi o filósofo alemão de maior importância para a filosofia alemã moderna. Ele possui um gigantesco reconhecimento pela comunidade acadêmica e filosófica. Por sua metodologia de pensar, agir, ele é uma referência filosófica idealista. Kant revela que o espírito ou razão moderna e coordena as sensações das quais as impressões dos sentidos externos são apenas matéria-prima para o conhecimento. Obras de Immanuel Kant. Pensamento Verdadeiro do Valor das Forças Vivas, 1749. História Universal da Natureza e Teoria do Céu, 1755. Críticas da Razão Pura, 1781. Iluminismo Alemão, 1787. Idealismo Platônico. O pensamento mais famoso de Platão chama-se Teoria das Ideias.
Segundo Platão, o mundo é dividido em duas esferas, a inteligível e a sensível. Essa perspectiva, conhecida como dualismo platônico, justamente por ser divididas em conceitos, o mundo inteligente é o que conta para valer, já que lá nele encontramos a essência de tudo que existe. É um plano superior que vivemos aqui na Terra. Ele pode ser percebido a partir do nosso intelecto. Tudo que existe lá são ideias perfeitas, os objetivos, os objetos, matérias que usamos no nosso dia a dia. Ou seja, o mundo é da sabedoria e do conhecimento. Idealismo hegeliano. O idealismo de Hegel é compreendido como idealismo absoluto. O pensador afirma que a transformação da razão de seus conteúdos é movida pela própria razão. Para Hegel, o mundo é uma ideia, assim que tudo que nele existe. É uma corrente filosófica que defende a existência somente por meio daquilo que se manifesta materialmente nessa linha de pensamento. A existência pode ser explicada na perspectiva material. O materialismo afirma que as relações de causa e efeito, relações de causalidade, existem apenas na matéria e não nas ideias, como defende o idealismo. Então, galera, esse foi um pequeno resumo sobre o idealismo. Espero que vocês gostem.